Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Olé SA Sports and Business, o programa de negócios no esporte da televisão brasileira aqui no Band Esportes. A cada semana eu recebo com muito prazer figuras importantes, representativas, que contam suas experiências, seus desafios e a importância do esporte na vida dessas pessoas, nas companhias e nesta semana, neste caso, evidentemente, no poder público. Estamos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, ao lado do deputado Danilo Campetti, deputado estadual. Campetti tem uma história, uma biografia muito bonita na Polícia Civil, como policial federal. Como policial federal, foi destaque nas Copas das Confederações, na Copa do Mundo de futebol aqui no Brasil, nas Olimpíadas. Foi segurança do Papa Francisco. Me dizia fora do ar que guarda com muito carinho em seu coração quando a Jornada Mundial da Juventude. Deputado, estamos aqui no seu gabinete. Isso aqui parece o Canal Livre, mas não é. O nosso Olé SA, que vamos falar de negócio, porque o senhor é presidente da Comissão de Esportes aqui da Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vindo. É isso, Beto. Obrigado. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham pelo Olé SA, na Band Esportes. Uma honra. Honra minha. Tê-lo aqui com toda a sua equipe. Dizer que... O senhor já foi entrevistado para falar de esportes no seu gabinete? Não, é a primeira vez. Eu estou muito feliz em tê-lo aqui, meu amigo, meu irmão, obrigado. Beto Saad. Obrigado. E dizer que nós assumimos a Comissão de Esporte, de Assuntos Esportivos aqui da LESP, essa comissão onde tramitam todas as proposições relacionadas ao esporte. Antes de ir a plenária, ela passa nas comissões. Né? Estou muito feliz porque o esporte transforma vidas. Eu, na minha infância, adolescência, eu sempre fui muito pró-esporte e sempre pratiquei muito esporte. Né? Lá na minha cidade, lá em Votuporanga, no interior de São Paulo. Então, fico muito feliz agora de poder contribuir como deputado para toda a área de esporte do estado de São Paulo. Você sabe que, no meu tempo, né, a Votuporanguense tinha um time competitivo, muito competitivo, participou do Campeonato Paulista. Sim. E a Votuporanguense realmente tinha uma história escrita, ainda tem. Hoje com uma menor intensidade, mas ainda tem. E o deputado, que é apaixonado por futebol, sim, é torcedor do Mirassol. Aliás, mandar um abraço para o presidente e prefeito de Mirassol, o Edson. Doutor Edson Menegildo, né? Grande amigo. E essa paixão pelo futebol veio desde criança? Desde criança. Desde criança, eu sempre... A gente jogava bola na rua, né? Era muito saudável aquela época. E a vida era estudar e praticar esporte, enquanto não estava nos estudos. Né? Então, a gente sempre acompanhou a seleção brasileira, sempre acompanhou os times paulistas e agora surpresos, né, e muito felizes por ter essa representatividade da nossa região, Mirassol, agora no Campeonato Brasileiro e desempenhando um excelente papel, né, Beto? Aliás, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, disse que o time mais arranjado, mais arrumado que ele jogou contra no Campeonato Brasileiro foi o Mirassol. Então isso é muito bom. Deputado, toda essa paixão e essa emoção que emana desde criança do senhor, faz com que, evidentemente, dentro da sua trajetória e principalmente quando o senhor cuidou realmente, esteve presente na Copa do Mundo, na Copa das Confederações, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência de estar na Copa do Mundo e o que isso trouxe de experiência para que, nesse momento em que o senhor é o presidente da Comissão de Esporte, pode contribuir para as suas tomadas de decisão junto com o time que está envolvido. Sim, primeiro eu quero registrar que eu já disputei a Federação Paulista de Voleibol Infanto-Juvenil por Votuporanga também, mesmo? em 1994. Então, disputei jogos regionais, disputei jogos abertos, obviamente, né? Em razão da minha estatura como levantador. Claro. Não havia ainda o líbero, porque senão seria líbero. Mas, enfim... Mas, voltando à sua pergunta, em 2014 eu fui designado pela Polícia Federal para participar do planejamento da segurança da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Então, eu estive um período significativo
lá em Brasília, na secretaria que era denominada Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos, e todo o planejamento da Copa do Mundo foi realizado por nós lá, das 12 cidades-sedes e depois também em 2016 das Olimpíadas. Nós já compilávamos toda a previsão desse planejamento para esses eventos nessa secretaria. E depois eu participei ativamente também na segurança específica das delegações, coordenando algumas equipes que faziam a segurança dessas delegações durante a Copa do Mundo e também participando ativamente durante as Olimpíadas de 2016. Isso trouxe uma bagagem gigantesca, principalmente dessa interface do poder público com a iniciativa privada e com as empresas que atuam no esporte, com todas as instituições esportivas. Isso, obviamente, traz uma bagagem que hoje eu posso ter como experiência agora como presidente da Comissão de Assuntos Esportivos aqui da Lesp. Como eu disse, Beto, a comissão ela é responsável por uma análise de todas aquelas proposições que chegam relacionados ao esporte. Então, todo e qualquer projeto de lei relacionado ao esporte aqui no estado de São Paulo passa antes pela Comissão de Assuntos Esportivos. Ela entra na pauta e os deputados que fazem parte dessa comissão votam inicialmente a fim de encaminhá-las para a votação final, que é em plenário. Muito bem. Você sabe que a missão desse programa, que é transmitido em todo o território, é exibido em todo o território nacional, América Latina, no México e nos Estados Unidos, inclusive em Miami, é efetivamente mostrar que o esporte pode ser um pilar fundamental para as empresas, para as companhias, para investimentos e também, como o senhor disse, para gerar oportunidade, transformar vidas e certificar sonhos. É isso. Porque o sonho de todo garoto, a grande maioria dos garotos, e você contou um pouco da tua história e me dizia fora do ar que dava uma cortada extraordinária no vôlei lá em Votuporanga, é ser um atleta, é jogar futebol na sua grande maioria, é poder participar de atividades esportivas. O que falta realmente são as oportunidades. As oportunidades é que faltam e muitas vezes de talentos que são perdidos por conta, evidentemente, de um caminho que é interrompido pela necessidade, pela fome, muitas vezes, não é? E principalmente pela falta de acesso. Deputado, o senhor como presidente, que tipo de ação o senhor vai tomar de maneira efetiva para poder criar um movimento próximo, principalmente nas comunidades, para que a gente possa ter brotando muitos talentos brasileiros? Nós temos muitos projetos voltados ao incentivo a essas instituições, a essas parcerias das instituições privadas com o poder público, para que a gente possa fomentar, principalmente no contraturno das escolas, a prática esportiva. E como você disse, Beto, são nessas pequenas obras sociais que surgem, né, os verdadeiros atletas, aquelas crianças que nascem com o dom esportivo. Então, cabe a nós, como poder público, proporcionar esse elo entre o poder público e o poder privado e incentivar essas práticas dessas instituições, dessas organizações da sociedade civil, para que, além de fomentar o esporte nas comunidades, nos locais onde o esporte não chega, para que a gente possa descobrir talentos, para que a gente possa criar atletas. Captar, às vezes... E qualificar. Isso, às vezes crianças que poderão ser atletas de alta performance ou aquelas crianças também que tenham no esporte um hábito. Porque nós sabemos que o esporte, além de transformar vidas, o esporte ele tira a criança de tudo aquilo que é ruim. Do acesso às drogas, ele em questões de saúde, ele é uma política pública também de saúde, porque ele proporciona ali uma qualidade de vida melhor para as crianças, para os adolescentes, inclusive para a terceira idade também. Nós fomentamos também, incentivamos
a prática de esportes nos centros de convivência do idoso. Então, esse é o nosso trabalho. É aqui, como homens públicos, criar projetos de lei que incentivem a prática do esporte. Nós estamos ávidos para poder contribuir. Tenho certeza que todo o ecossistema do esporte está ávido a contribuir nesse movimento. Você está comigo aqui no OLESA e nesta semana, direto da Assembleia Legislativa de São Paulo, com o deputado estadual Danilo Campetti, que é presidente da Comissão de Esportes aqui da Alesp. Meu craque, aqui no OLESA, os negócios no esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um OLESA Sports and Business, o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Experiências, desafios e cases de sucesso de grandes personalidades que aqui se apresentam e contam histórias que fazem com que você pense realmente no esporte como uma ferramenta importante para a sua marca, para o seu produto, para a sua vida e principalmente para a vida do Brasil e dos brasileiros. Nessa semana, com Danilo Campetti, deputado estadual, direto aqui do gabinete do deputado Danilo Campetti, que é presidente da Comissão de Esportes da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado que é torcedor do Mirassol, está feliz demais com a sua amarelinha. Aliás, a camisa do Mirassol, a última, fazendo aí uma alusão à seleção brasileira de 1970, maravilhosa, uma camisa comemorativa. Dentro desse espírito, e o deputado que começou no voleibol lá em Votuporanga, depois foi para o futebol, eu já tive a oportunidade de ver o deputado jogar bola. Eu vou preferir passar a avaliação para os universitários. É isso, é. Craque de bola, ambidestro, craque de bola. Aliás, jogamos bola com o governador Tarcísio, lá em Jaguariúna. Tem uma próxima agora, né? Tem uma próxima, vamos agora em setembro, já teremos o segundo futebol solidário. E eu quero dizer que a gente espera demais da sua comissão o esporte como uma ferramenta para transformar vidas também, mas principalmente para trazer a iniciativa privada, deputado. Por quê? É fundamental que as empresas possam crer, principalmente em você, que é um deputado justo, honesto, verdadeiro, com pilares absolutamente voltados para a ética, moral e a segurança pública. Isso eu digo em caráter pessoal, porque conheço bem o deputado Campetti. E a partir daí, nós precisamos transformar esse gabinete numa grande concentração de empresários, para que eles possam investir nos seus projetos e a gente possa realmente ter esse caminho. Como fazer isso, deputado? É isso. Nós estamos à disposição. O futuro da gestão pública passa pela parceria público-privada. Eu não vejo outro caminho, seja no esporte, seja na saúde. Isso é um pilar, me permita, Sim. É um pilar muito destacado pelo nosso governador Tarcísio de Freitas. Exatamente, que é a base da gestão do governador Tarcísio. Eu tive a honra de, posso chamá-lo como meu professor, porque fui assessor do Tarcísio em Brasília, enquanto ele era ministro da Infraestrutura. Depois aqui em São Paulo, no começo do seu governo, tive a oportunidade de estar com o governador Tarcísio, como assessor também, no gabinete do governador. Então, Tarcísio de Freitas e Cristiane Freitas, aqui para São Paulo, é uma bênção de Deus. Sem dúvida. São Paulo está crescendo a níveis exponenciais, todos os indicadores mostram que a gestão implementada pelo governador Tarcísio é uma gestão de sucesso e que está fazendo São Paulo crescer. Então, é esse o exemplo que a gente tem, esse é o paradigma de gestão que a gente tem e que a gente quer replicar aqui na Assembleia Legislativa. Então, da minha parte,
o que tiver ao nosso alcance e o que a gente puder compor com os empreendedores, com o empresariado, com a iniciativa privada, para mim será uma grande satisfação. Você já tem uma estratégia, então, voltada para isso, porque, como bem o senhor disse, é fundamental essa união público-privada para que a gente possa realmente, e principalmente através das leis de incentivo, Sim. que estão aí, deputado, e são pouco exploradas. Então, Exatamente. tenho certeza que durante a sua trajetória o senhor vai mostrar para esse empresariado. E isso é de fundamental importância. Sim, o poder público tem aquela máxima, né? Se não atrapalhar, já está ajudando bastante, né? Mas nós, além de não queremos impedir a atuação da iniciativa privada, a gente quer incentivar, quer fomentar, e nós queremos, e eu quero me colocar como multiplicador dessa gestão para que a gente possa atrair esses investimentos, para que a gente possa, dentro desse ecossistema do esporte, sermos agentes agregadores, para que mais investimentos no esporte possam surgir aqui no estado de São Paulo. O senhor está tendo apoio irrestrito do time de deputados que compõem a sua comissão, porque é fundamental que a gente tenha uma simetria na ideia e principalmente com as entidades desportivas, a Federação Paulista de Futebol, os clubes, não é? As federações multidisciplinares de outras modalidades, ou seja, o ecossistema todo envolvido. Qual é a estratégia, deputado, e esse time vai entrar em campo para poder trazer o esporte com larga, digamos assim, atuação e a gente movimentar principalmente as comunidades? Sim, são deputados que fazem parte da Comissão de Assuntos Esportivos, deputados voltados às políticas do esporte, são deputados que têm uma trajetória também ligada ao esporte. Então, em que pese haver ali uma divergência que é natural no parlamento, uma divergência ideológica, mas quando o assunto é esporte, todos se unem. Ah, que bom. E todos trabalham em prol do Estado de São Paulo para as políticas públicas de esporte. Então, a comissão é privilegiada em ter esses deputados e temos o apoio também do governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Esportes, estamos em permanente contato, e agora o nosso propósito é estender, eu assumi agora há poucos meses, e estender essa relação com os clubes, com as entidades, irmos até a Federação Paulista, alinharmos ali quais são as demandas dessas entidades para que a gente possa absorver essas demandas e transformar em políticas públicas. Então, eu acho que esse é o trabalho do parlamentar. Ir na sociedade, ir no cidadão, ir naqueles que representam a seara onde nós estamos inseridos e com os quais a gente representa, né? As pessoas que são representadas por nós devem ter esse espaço para poder expor suas ideias e nós transformarmos essas ideias em políticas públicas. Principalmente também, deputado, nos esportes de alto rendimento, né? É isso. É importante, por exemplo, o Comitê Olímpico Brasileiro, que é presidido pelo presidente Marco Laporta, um homem dinâmico que conseguiu, através da sua gestão anterior, ele fez parte da diretoria anterior, ele trouxe quase 500 milhões de reais, foi a maior arrecadação da história do Comitê Olímpico, que foi revertido em eventos, em melhorias dos centros de treinamento, de captação e de qualificação de atletas. E a gente está tendo um resultado aí, principalmente com Rebeca Andrade, que é destaque no Brasil e no mundo. E os atletas olímpicos, deputado, eles são, para mim, grandes heróis, grandes guerreiros. Eu não sei de onde eles retiram tanta energia e tanta força para poder seguir com o seu sonho. Que tipo de ação o senhor, como presidente, dentro da sua estratégia, do seu projeto, está voltada para o esporte de alto rendimento e para esse atleta olímpico, para que ele possa realmente galgar passos importantes? Como você disse, o atleta hoje, o olímpico, o paralímpico, nós temos um centro fantástico aqui em São Paulo, e um celeiro de novas revelações. Né? Então, assim, eu vejo que, principalmente, a gente tem que avançar muito naquilo que o Estado pode prestar diretamente à pessoa do atleta, seja através de incentivos, seja através de bolsas,
seja através de entregar parques onde ele consiga, parques esportivos onde ele consiga desenvolver a sua habilidade, o seu dom. Iniciar o processo, o caminho. Exatamente. Né? E isso o governador Tarcísio está fazendo com excelência. Então, eu estive presente meses atrás no Centro Paralímpico, ele já estendeu toda aquela concessão que o governo tem que proporcionar ao Centro Paralímpico aqui em São Paulo, assumiu compromissos também com os atletas. Então eu penso que a nossa atuação aqui como deputado, Beto, ela depende muito de gestão junto ao poder público. E essa gestão a gente se propõe a fazer. Que bom. Também em relação à elaboração dessas proposições legislativas. Uma lei ela pode ajudar muito. Se uma lei bem elaborada, ela pode ajudar muito, proporcionar um incentivo, um fomento a esses atletas. Mas para isso a gente precisa que as demandas nos cheguem. Né? Então é por isso que nós vamos, através de uma busca ativa, identificar essas demandas junto com os atletas, onde que o calo está apertando aqui, onde que é a dor do atleta aqui, para poder trazer aqui para a Assembleia para transformar isso em lei. Eu me comprometo aqui publicamente com o senhor de poder ser uma das fontes Sim. geradoras e captadoras de empresas e de empresários para trazer até o senhor, para que, através dessas leis, eles possam olhar com muita profundidade e poder criar uma forma de investir, de estar com o senhor, com, enfim, todas as métricas que o senhor vai desenvolver através dos seus projetos. Então fica aqui o meu compromisso, porque a missão desse programa é realmente expandir. E uma fonte muito qualificada. Muito Não, obrigado. Obrigado você, deputado, mas é realmente importante essa sua manifestação, e o que a gente quer é prosperar, é gerar oportunidade e ser um bom fio condutor para trazer empresários que possam olhar esses projetos esportivos, porque nós temos muitos talentos perdidos e a gente não pode, de alguma maneira, perder muita gente como a gente vem perdendo. Você está comigo aqui no OLSA, meu craque, o programa de negócios do esporte da televisão brasileira. Nesta semana, com o deputado Danilo Campetti, presidente da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui no OLSA, os negócios no esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Olé SA na área, o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Experiências, desafios, cases de sucesso, com muitos líderes que aqui contam suas histórias para poder incentivar e criar uma energia positiva em torno do esporte. Aliás, o esporte é fundamental para a sua marca, para o seu produto, para a vida do Brasil e dos brasileiros. Nesta semana, com muito prazer, recebo o deputado estadual Danilo Campetti. Danilo, que é presidente da Comissão de Esportes aqui da Assembleia Legislativa e está buscando, através de uma comissão de deputados, mostrar que é possível desenvolver novos caminhos. Apesar da gente ter um caminho do esporte muito próspero, é necessário que a gente tenha credibilidade. E isso você tem de sobra, deputado. E nós estamos aqui para mostrar realmente o que pode ser feito dentro desse caminho esportivo. Trazer as empresas, trazer as corporações, criar vínculos com as entidades esportivas. Isso é, sem dúvida alguma, um compromisso que você já assumiu. Sim. E assume realmente com São Paulo e com o Brasil. Mas há um tema, deputado, muito importante e que se discute há muito tempo. Em 2008, houve pelo então prefeito Gilberto Kassab, não é? A bebida alcoólica foi extinguida dos estádios.
houve uma final entre Palmeiras e Ponte Preta, o Palmeiras foi campeão paulista e mesmo assim houve um quebra-quebra na Rua Turiaçu, hoje Rua Palestra Itália, e aí o prefeito, então, Gilberto Kassab, proibiu a bebida alcoólica nos estádios. Porém, nós temos, próximo ao estádio, a metros do estádio, barraquinhas vendendo bebidas alcoólicas, o velho e bom sanduíche de pernil, o velho e bom sanduíche de calabresa, mas a bebida alcoólica corre solta. Eu sou absolutamente contra, deputado, esse veto. Por quê? Porque a bebida alcoólica, dentro do estádio de futebol, é consumido principalmente no intervalo do jogo. O consumo é pequeno, as pessoas consomem bebida fora e já entram, não é, alcoolizadas, algumas evidentemente, dentro do estádio. Os investimentos das empresas de refrigerante e cerveja é muito grande e a visibilidade do futebol traz efetivamente um movimento próspero para que eles possam investir cada vez mais. A Brahma fazendo aí um comercial com o Ronaldo Fenômeno criando a SAB. Ou seja, a cada lata de Brahma vendida, o clube de futebol é privilegiado. Basta o torcedor se cadastrar. Quero saber do senhor, vamos poder ter de volta a bebida alcoólica no estádio? Vamos poder criar essa fonte importante de investimento das cervejeiras e das empresas de refrigerantes também? Beto, nós temos uma proposição legislativa aqui tramitando, de autoria do deputado delegado Olim, que estabelece o retorno do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios. Eu vejo que São Paulo é o único estado ainda que não liberou a bebida, que não dá essa permissão. É um projeto que, ao meu ver, ele precisa amadurecer ainda aqui dentro da casa. Se o senhor me permitir, quando a gente fala em bebida alcoólica, a gente está falando de cerveja. Isso. Mas nas áreas corporativas, os camarotes, a gente tem outros tipos de bebida também que são oferecidas aos convidados Sim. das empresas que têm essas áreas VIPs parceiras. Então, assim, são vários argumentos, tanto pró quanto contra, né? Como você mesmo disse, o incentivo à própria a geração de renda para as empresas de bebidas. Mas voltando ao assunto que eu estava explanando, é um projeto que está no seu início, ele está na Comissão de Assuntos Esportivos. Eu pretendo estabelecer ainda algumas audiências públicas. Nós estamos falando de 17 anos, deputado. 17 anos. Foi vetado em 2008, nós estamos em 2025. Não, mas eu, na minha gestão, quero resolver essa questão. Então, eu vou marcar algumas audiências públicas, reuniões com presidentes de clubes, com empresas, com a federação. Vou suscitar os deputados também para que a gente crie ali um ambiente para poder discutir essa matéria. Eu vejo que na comissão essa discussão já foi suscitada, já há solicitação de que a gente coloque esse assunto em pauta, e eu tenho meu compromisso que eu vou colocar esse assunto em pauta. Muito bem. Então, eu só preciso que esse processo ainda adquira um grau de maturidade, que ele seja discutido um pouco antes, até com a sociedade, para a gente trazer aqui diretamente para a votação dos deputados. Então, eu pretendo fazer essa discussão com as entidades que representam as empresas, que representam a sociedade, os clubes, e isso eu vou fazer o mais rápido possível para que a gente possa votar esse projeto na comissão e, se possível, levar ele a plenário o quanto antes. É importante dizer que ninguém aqui está incentivando o consumo de bebidas alcoólicas. Muito ao contrário. O senhor falou em geração de renda. É geração de renda, sim, porque o tempo dentro do estádio de futebol para o consumo de cerveja é muito pequeno. O torcedor, ele tem 15 minutos de intervalo, que é onde se concentra, não é, o maior consumo de cerveja e de bebidas é no intervalo do jogo. E no final do jogo, a bebida já é liberada, então no final do jogo, não no estádio, mas principalmente nas áreas VIPs, nos camarotes, a bebida é liberada. E acho também que existem marcas internacionais, num passado recente, a Estrela Galícia, cerveja espanhola, veio ao Brasil porque houve uma promessa
de que a cerveja seria liberada nos estádios, e a Estrela Galícia é uma cerveja que investe nos clubes espanhóis, no Valladolid, no Celta de Vigo, no La Coruña e em outras atividades como o MotoGP, enfim. E isso não foi absolutamente feito, e aí os investimentos foram cortados. Então, ela patrocinou o Corinthians em 2017, um investimento de 2,8 milhões de euros. Gerou investimento, a empresa tem que ter um retorno. Era uma expectativa. Além de investimento, gera renda, Exato. Gera emprego. E é isso que é importante para a gente, que se gere emprego, que se movimente a economia do nosso Estado. Nós que somos adeptos de uma economia liberal, nós temos que criar incentivos para que essas empresas venham e realmente invistam no nosso Estado. Então, é com esse pensamento que eu vejo que o debate é atual, o assunto é atual e nós vamos enfrentá-lo. Deputado Campetti quer que os brindes sejam feitos na derrota ou na vitória. O importante é brindar a nossa maior paixão, que é o futebol, e deixar o torcedor livre para escolher que tipo de bebida ele quer consumir dentro de uma arena desportiva. Você está comigo aqui no Olé SA Sports and Business, o programa de negócios do esporte da televisão brasileira, aqui no Band Esportes. Nesta semana, com o deputado Danilo Campetti, deputado estadual por São Paulo e também presidente da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa. Meu craque, aqui no Olé SA, os negócios no esporte sempre acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Começa aqui o Olé SA Sports and Business, o seu programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Aqui, experiências e desafios e cases de sucesso de grandes personalidades que se apresentam do mundo do esporte, do mundo empresarial, do mundo político, que têm a missão de poder levar uma mensagem positiva sobre o valor que o esporte tem no Brasil e também para os brasileiros. Nessa semana, o deputado estadual Danilo Campetti nos recebe aqui no seu gabinete. Aliás, aqui na Assembleia Legislativa, o gabinete do deputado tem muita simbologia com o esporte. Danilo Campetti, que é presidente da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa, como deputado federal, cuidou de vários eventos importantes, como a Copa do Mundo, a Copa das Confederações. Foi ele quem desenvolveu todo o processo de segurança da visita do Papa Francisco aqui no Brasil. Então tem uma larga experiência em grandes eventos. Deputado, como é feita a logística e essa métrica de segurança nos grandes eventos e que tipo de experiência isso trouxe para o senhor? Primeiro grande desafio, nós falamos de 10 anos. Né? Há 10 anos houve as Olimpíadas e a Copa do Mundo. O primeiro grande desafio é integrar todas as instituições. Da minha parte era muito voltado ao planejamento da segurança. Integrar todas as instituições policiais, todas as instituições de inteligência, ou seja, você tinha que traçar um planejamento para comportar ali Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a relação desses entes civis com os organismos militares, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, e também em relação às delegações estrangeiras. Então nós tínhamos 12 cidades-sedes na Copa do Mundo e você precisava fazer todo esse planejamento de cada delegação, como que era composta a equipe, quais eram os trajetos, quantas pessoas eram designadas em razão do nível de segurança que cada equipe ensejava. Nós estamos falando de 12 infraestruturas diferentes. Ou seja, a infraestrutura de Natal é totalmente diferente da infraestrutura de São Paulo. Exatamente. Houve uma simetria, digamos assim, dentro da logística aplicada? Houve. Era um planejamento uniforme para todas, respeitando as peculiaridades de cada cidade, obviamente, mas, por exemplo, eu não posso tratar
uma operação em Natal da mesma forma que eu trato uma operação no Rio de Janeiro. Perfeito. Da mesma forma que eu trato em São Paulo. São realidades diferentes, mas nós, na Polícia Federal, eu na época estava atuando na Polícia Federal, nós tínhamos essas realidades e tínhamos também as relações com as instituições para trabalharmos essa integração. E foi um projeto de sucesso, foi um planejamento que deu certo, tanto que não houve nenhum incidente grave durante a Copa do Mundo e nem nas Olimpíadas. Nós tivemos as Olimpíadas no Rio, mas havia repercussões, por exemplo, em São Paulo, onde havia alguns jogos, havia estádios que eram usados como treinamento. O Ibirapuera, que também foi usado como local de treinamento das delegações. Então, todo o planejamento tem que contemplar essas situações diversas. Valeu a pena, deputado? Valeu. Uma Foi um grande aprendizado? Um aprendizado enorme, uma grande experiência. Porque há uma conexão com as polícias internacionais, também, não só da FIFA, mas, enfim, dos vários países que estão envolvidos na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Na Copa do Mundo, a relação direta com a CBF, com a FIFA, cada delegação tem obviamente vem com os policiais acompanhando. Um corpo de segurança específico. Mas isso na Polícia Federal é algo normal para a gente. Nós já trabalhamos junto com o chefe de Estado estrangeiro, toda a segurança de todo chefe de Estado estrangeiro que vem ao Brasil, ele tem a segurança da Polícia Federal. Então, coube a Polícia Federal naquele momento fazer as articulações e todo o planejamento para que houvesse essa integração com todos esses órgãos que também atuavam na operação da Copa do Mundo e na operação das Olimpíadas. Olha, é importante essa tua experiência, porque você chega à presidência da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa também preocupado com um plano de segurança, também preocupado em poder extrair, principalmente das comunidades, os grandes talentos. Mas é inegável que uma estratégia de segurança por trás, ela se faz necessário. Sim. Porque a tua experiência, inclusive no âmbito internacional, traz conforto não só àqueles que serão atingidos, mas também às empresas e às corporações Sim. que estarão aqui para investir no teu projeto. Deputado, por que a escolha de ser o presidente da Comissão de Esportes? O que levou o senhor a poder assumir esse posto? Eu me candidatei principalmente porque eu sempre tive essa relação muito próxima com o esporte, desde criança, desde adolescente, e depois principalmente por ter atuado diretamente em 2 eventos, dos maiores eventos esportivos do mundo. Então, eu me candidatei para poder... De maneira simultânea, veio a Copa do Mundo e em seguida veio as Olimpíadas. Para poder agora estender a possibilidade de atuação, agora como deputado, proporcionando e criando políticas públicas, criando projetos de lei que se transformarão em políticas públicas para a gente chegar na ponta, que essa é sempre o nosso propósito, né? Você cria oportunidades para descobrir talentos e essas oportunidades são pontos para o futuro. É isso que eu vejo que o parlamentar ele deve ser um instrumento da criação dessas leis e, primeiramente, lógico, instrumento de Deus, a gente está aqui por uma concessão divina, mas ser instrumento das demandas que o cidadão, que as empresas, que o ecossistema todo do esporte nos traz aqui, para que o poder público possa contribuir para investimentos, contribuir para que as políticas públicas cheguem onde tem que chegar, que é o cidadão. Sem dúvida. Primeiro mandato, jovem deputado, pratica esporte, assume pela paixão e pela emoção essa Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa de São Paulo. E nós temos que nos agarrar em pessoas como você, porque a esperança que a gente tem, principalmente no pilar educação e no pilar do esporte, isso até de maneira recorrente é dito, mas de maneira efetiva, materializado em projeto e materializado na construção de sonhos, é que é fundamental. Com muito prazer, estou aqui no gabinete do deputado estadual Danilo Campetti, que é presidente
da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa, esse ex-policial federal, se assim posso considerar um ex-policial, porque o policial não sai, você saiu da corporação, mas a corporação não sai de você. Estou licenciado. Você está licenciado. Continua. E digo isso com muito prazer, porque nós vamos criar em São Paulo um movimento, creio que jamais visto. Assume aqui uma responsabilidade de trazer uma política de retorno dos investimentos de geração de demandas para que o esporte de São Paulo e do Brasil ganhe destaque, não só aqui em nosso país, mas mundo afora. Você está comigo aqui no OLSA, o programa de negócios no esporte da televisão brasileira, aqui no Band Esportes. Meu craque, aqui os negócios no esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um OLSA Sports and Business, o programa de negócios no esporte da televisão brasileira aqui no Band Esportes. A cada semana eu recebo com muito prazer figuras importantes, representativas, que contam suas experiências, seus desafios e a importância do esporte na vida dessas pessoas, nas companhias e nesta semana, neste caso, evidentemente, no poder público. Estamos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, ao lado do deputado Danilo Campetti, deputado estadual. Campetti tem uma história, uma biografia muito bonita na Polícia Civil, como policial federal. Como policial federal, foi destaque nas Copas das Confederações, na Copa do Mundo de futebol aqui no Brasil, nas Olimpíadas. Foi segurança do Papa Francisco, me dizia fora do ar que guarda com muito carinho em seu coração quando a Jornada Mundial da Juventude. Deputado, estamos aqui no seu gabinete. Isso aqui parece o Canal Livre, mas não é o nosso OLSA, que vamos falar de negócio, porque o senhor é presidente da Comissão de Esportes aqui da Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vindo. É isso, Beto. Obrigado. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham pelo OLSA, na Band Esportes. Uma honra. Honra minha. Tê-lo aqui com toda a sua equipe, dizer que... O senhor já foi entrevistado para falar de esportes no seu gabinete? Não, é a primeira vez. Eu estou muito feliz em tê-lo aqui, meu amigo, meu irmão, Beto Saad. Obrigado e dizer que nós assumimos a comissão de esporte, de assuntos esportivos aqui da LESP, essa comissão onde tramitam todas as proposições relacionadas ao esporte. Antes de ir a plenária, ela passa nas comissões. Estou muito feliz porque o esporte transforma vidas. Mas, voltando à sua pergunta, em 2014 eu fui designado pela Polícia Federal para participar do planejamento da segurança da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Então, eu estive um período significativo lá em Brasília, na secretaria que era denominada Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos, e todo o planejamento da Copa do Mundo foi realizado por nós lá, das 12 cidades-sedes e depois também em 2016 das Olimpíadas. Nós já compilávamos toda a previsão desse planejamento para esses eventos nessa secretaria. E depois eu participei ativamente também na segurança específica das delegações, coordenando algumas equipes que faziam a segurança dessas delegações durante a Copa do Mundo e também participando ativamente durante as Olimpíadas de 2016. Isso trouxe uma bagagem gigantesca, principalmente dessa interface do poder público com a iniciativa privada e com as empresas que atuam no esporte, com todas as instituições esportivas. Isso, obviamente, traz uma bagagem que hoje eu posso ter como experiência agora como presidente da Comissão de Assuntos Esportivos aqui da LESP. Como eu disse, Beto,
A comissão ela é responsável por uma análise de todas aquelas proposições que chegam relacionadas ao esporte. Então, todo e qualquer projeto de lei relacionado ao esporte aqui no estado de São Paulo passa antes pela Comissão de Assuntos Esportivos. Ela entra na pauta e os deputados que fazem parte dessa comissão votam inicialmente a fim de encaminhá-las para a votação final, que é em plenário. Deputado, como é feita a logística e essa métrica de segurança nos grandes eventos e que tipo de experiência isso trouxe para o senhor? Primeiro grande desafio, nós falamos de 10 anos. Né? Há 10 anos houve as Olimpíadas e a Copa do Mundo. O primeiro grande desafio é integrar todas as instituições. Da minha parte era muito voltado ao planejamento da segurança. Integrar todas as instituições policiais, todas as instituições de inteligência, ou seja, você tinha que traçar um planejamento para comportar ali Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a relação desses entes civis com os organismos militares, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, e também em relação às delegações estrangeiras. Então nós tínhamos 12 cidades-sedes na Copa do Mundo e você precisava fazer todo esse planejamento de cada delegação, como que era composta a equipe, quais eram os trajetos, quantas pessoas eram designadas em razão do nível de segurança que cada equipe ensejava. Nós estamos falando de 12 infraestruturas diferentes. Diferentes. Ou seja, a infraestrutura de Natal é totalmente diferente da infraestrutura de São Paulo. Exatamente. Houve uma simetria, digamos assim, dentro da logística aplicada? Houve. Era um planejamento uniforme para todas, respeitando as peculiaridades de cada cidade, obviamente, mas, por exemplo, eu não posso tratar uma operação em Natal da mesma forma que eu trato uma operação no Rio de Janeiro. Perfeito. Da mesma forma que eu trato em São Paulo. São realidades diferentes, mas nós, na Polícia Federal, eu na época estava atuando na Polícia Federal, nós tínhamos essas realidades e tínhamos também as relações com as instituições para trabalharmos essa integração. E foi um projeto de sucesso, foi um planejamento que deu certo, tanto que não houve nenhum incidente grave durante a Copa do Mundo e nem nas Olimpíadas. Nós tivemos as Olimpíadas no Rio, mas havia repercussões, por exemplo, em São Paulo, onde havia alguns jogos, havia estádios que eram usados como treinamento. O Ibirapuera, que também foi usado como local de treinamento das delegações. Então, todo o planejamento tem que contemplar essas situações diversas. Deputado, o senhor como presidente, que tipo de ação o senhor vai tomar de maneira efetiva para poder criar um movimento próximo, principalmente nas comunidades, para que a gente possa ter brotando muitos talentos brasileiros? Nós temos muitos projetos voltados ao incentivo a essas instituições, a essas parcerias das instituições privadas com o poder público, para que a gente possa fomentar, principalmente no contraturno das escolas, a prática esportiva. E como você disse, Beto, são nessas pequenas obras sociais que surgem, né, os verdadeiros atletas, aquelas crianças que nascem com o dom esportivo. Então, cabe a nós, como poder público, proporcionar esse elo entre o poder público e o poder privado e incentivar essas práticas dessas instituições, dessas organizações da sociedade civil, para que, além de fomentar o esporte nas comunidades, nos locais onde o esporte não chega, para que a gente possa descobrir talentos, para que a gente possa criar atletas, captar, às vezes... E qualificar. Isso, às vezes crianças que poderão ser atletas de alta performance ou aquelas crianças também que tenham no esporte um hábito. Porque nós sabemos que o esporte, além de transformar vidas, o esporte ele tira a criança de tudo aquilo que é ruim. Do acesso às drogas, ele em questões de saúde, ele é uma política pública também de saúde, porque ele proporciona ali uma qualidade de vida melhor para as crianças, para os adolescentes, inclusive para a terceira idade também. Nós fomentamos também, incentivamos a prática de esportes nos centros de convivência do idoso
Então, esse é o nosso trabalho. É aqui, como homens públicos, criar projetos de lei que incentivem a prática do esporte. O senhor está tendo apoio irrestrito do time de deputados que compõem a sua comissão, porque é fundamental que a gente tenha uma simetria na ideia e principalmente com as entidades desportivas, a Federação Paulista de Futebol, os clubes, não é? As federações multidisciplinares de outras modalidades, ou seja, o ecossistema todo envolvido. Qual é a estratégia, deputado, e esse time vai entrar em campo para poder trazer o esporte com larga, digamos assim, atuação e a gente movimentar principalmente as comunidades? Sim, são deputados que fazem parte da Comissão de Assuntos Esportivos, deputados voltados às políticas do esporte, são deputados que têm uma trajetória também ligada ao esporte. Então, em que pese haver ali uma divergência que é natural no parlamento, uma divergência ideológica, mas quando o assunto é esporte, todos se unem. Ah, que bom. E todos trabalham em prol do Estado de São Paulo para as políticas públicas de esporte. Então, a comissão é privilegiada em ter esses deputados e temos o apoio também do governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Esportes, estamos em permanente contato e agora o nosso propósito é estender, o que eu assumi agora há poucos meses, e estender essa relação com os clubes, com as entidades, irmos até a Federação Paulista, alinharmos ali quais são as demandas dessas entidades para que a gente possa absorver essas demandas e transformar em políticas públicas. Então, eu acho que esse é o trabalho do parlamentar. Nós estamos ávidos para poder contribuir. Tenho certeza que todo o ecossistema do esporte está ávido a contribuir nesse movimento. Você está comigo aqui no OLSA e nesta semana, direto da Assembleia Legislativa de São Paulo, com o deputado estadual Danilo Campetti, que é presidente da Comissão de Esportes aqui da Alesp. Meu craque, aqui no OLSA, os negócios no esporte acontecem.